Com essa formação e com essas opções, porque se imagina, vamos colocar a escalação do Flamengo, a provável, para a gente conversar um pouco mais sobre o jogo, porque o Flamengo tem a impressão, né, até pelo tom da entrevista do Tite no último jogo, né, imagino que ele vai poupar o máximo que conseguir aí dos titulares, porque o Flamengo vai à altitude lá de La Paz. E outra coisa, e o Flamengo, ele tem apenas uma derrota a menos, mas ele tem um jogo a menos. Então, se ele não perde esse jogo, lógico que ele vai para vencer independente de quem for. Mas se ele não perde para o Botafogo, já é um bom resultado. Ele perdendo fica ruim. Então, por isso que o Botafogo ele vai com uma ideia no momento, onde o Tite pode ser que tenha o Bruno Henrique ou não. Se não for assim, naturalmente ele vai ter dos seus atacantes que mais joga, só o Luiz Araújo, no caso, né? E se não jogar Arrascaeta, Gerson, enfim, ele vai com o time na parte do meio para frente, mais desfalcado, né? Aí o provável é o Rossi, né? Ninguém sabe quem joga na lateral ali, o Varela ou o Wesley, Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, Léo Pereira ou Davi Luiz, talvez ele troque os dois, né? E use os dois, entre aspas, reservas aí para esse jogo. Ayrton Lucas na lateral esquerda, porque só tem ele também, né? Com a contusão. Se ele usa também os dois zagueiros ali, eu acho que essa linha de 4, independente de quem ele pôr, ele vai estar meio parecido, né? A única opção dele, se ele quiser poupar o Ayrton, que é um jogador que em tese se desgasta muito nos jogos. O único lateral ali ele usa o Léo Pereira ali, ele usa repete usa o Léo Pereira na lateral. Porque o Léo Ortiz sempre tem entrado bem e o Davi Luiz também, né, Mansur? E o Léo, quando jogou de lateral... os dois zagueiros, por exemplo, pensando num jogo na altitude no meio da semana. Mas aí ele não pode trocar o Ayrton, né? Não, mas aí joga com o Léo, né? Repete que ele repita o Léo. Se sentir que o Léo está fisicamente melhor do que o Ayrton. E joga Ortiz e Davi Luiz como zagueiro central. É por causa da força. Vamos supor que venha um Luiz Henrique. Você não sabe se o Botafogo trouxer. Será que ele deixa o Ayrton Lucas ali para enfrentar o Luiz Henrique? De todo modo, nem toda essa incerteza ainda se soma que ninguém sabe o que serão as próximas horas de Fabrício Bruno e Wesley. Exatamente. Os dois estão para ser negociados. O Wesley até aceitou já, né? O Wesley aceitou, o Fabrício Bruno, parece que o Flamengo resolveu entraves que havia na negociação, né? Por exemplo, o pagamento de clube formador, né? Para os clubes pelos quais o Fabrício Bruno apareceu. Exatamente. Então, o Rennes da França vai pagar, olha lá, tá aí, ó. Vai pagar os quase 4 milhões de reais para Cruzeiro e Chapecoense. Então, tudo indica que estamos nos finalmente aí para que o Fabrício Bruno... Mas para quem negou ir para a Premier League... Eu estava conversando isso com o Mansur na redação, né? Enfim. São decisões particulares, mas é difícil de entender, não sei pela questão financeira, talvez, mas para quem tem a oportunidade de jogar na NBA do futebol, que é a Premier League, num time competitivo, né, que é o West Ham, que vai disputar já tem outros a Liga Europa. Exatamente, tem outros brasileiros, está montando um bom time, investiu muito em contratações para essa temporada. Cidade de Londres. Pois é difícil entender deixar de ir para a Premier League num time bom e competitivo para jogar no Rennes, na França. Mas é o que está se desenhando. Ali a gente... Só podemos voltar com o campinho, né? Porque a gente acabou se perdendo no papo aqui. Para a gente mostrar a provável formação da frente ali, ó, com Alan, Gerson, Arrascaeta. Eu tenho dúvida se isso vai acontecer. Se Gerson e Arrascaeta começam também esse jogo, ou se a gente vai ver... Dúvidas. Agora, as opções são todas jovens, que não têm sido usadas em tantos minutos nos jogos. Como, por exemplo, desde Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, o próprio Lohan, que voltou a ser relacionado no jogo contra o Bolívar, ver se esses jogadores vão acabar tendo alguns minutos. Gerson e Arrasca, pelo menos, vão, eu acho, para o jogo. Para o jogo vão. Sim, devem ir. Para viagem, certamente. Mas, ao mesmo tempo... Viagem não, é para o Nilton Santos. Mas para o equilíbrio do Flamengo, o Gerson, principalmente, de jogar, seria importantíssimo para esse viés de interesse de vencer o jogo, né, contra o Botafogo. No ataque, Luiz Araújo, Carlinhos, né, porque também é o único que tem ali, a não ser que ele usasse o Bruno Henrique como centroavante e, de repente, uma outra opção para fazer o lado, o Vitor Hugo, por exemplo. Matheus Gonçalves pelo lado, que já jogou pelo lado. Por aí. Então, tá aí a escalação do Flamengo, mas pode haver mudanças aí em relação a esse time, porque ninguém sabe o que se passa na cabeça do Tite. Eu, sinceramente, fiquei com a impressão de que ele vai poupar bastante gente, pensando no jogo da altitude, né, por todas as reclamações justas que fez em relação ao calendário e da característica peculiar do jogo, né? Apesar da vantagem ser boa, né? É um jogo muito atípico pro mesmo Flamengo. Sendo na quinta, né? Mas visando que ainda tem essa viagem, o jogo atípico, ele jogou na quinta-noite. E na fase de grupos, quando o Flamengo foi a La Paz, teve algumas discussões também que se aplicavam ali, talvez não se apliquem agora. Por exemplo, na época foi dito que o Arrascaeta não viajou
porque ele tinha um histórico de rendimento ruim, por questões até fisiológicas mesmo na altitude. Acho que é a mesma coisa com o Alan. Isso. O Campeonato Brasileiro, valendo a liderança lá no Newton Santos entre Botafogo e Flamengo, que também tem um olho no Campeonato Brasileiro, o outro na Libertadores, nos jogos da próxima semana, depois dos resultados. Vamos com informações ao vivo do Newton Santos, Duda Dal Ponte? Participa com a gente, então, aqui agora no Sport TV News, trazendo informações para esse jogo de amanhã. Duda, boa tarde para você, direto do Newton. Amanhã, um jogaço que a gente imagina ver, também cheio de dúvidas, né? Quem terá condições de jogo para essa partida? O que temos já de informações desses dois times para esse clássico de amanhã? Duda, boa tarde. Oi, Camila, muito boa tarde para você, para o Richarlison, para o Conrado, para todos que nos acompanham aqui no Sport TV News. Olha, como você falou, é um olho no Brasileirão, outro na Libertadores, né? Um clássico que pode definir muita coisa, que pode ser útil, né, lá no final do Campeonato Brasileiro para definir até o campeão, mas que caiu exatamente numa data entre as oitavas de final da Libertadores. Mas os técnicos estão tratando esse jogo como importante, né? Porque pode colocar um líder, se empatar, o Fortaleza pode ser líder, então muita coisa pode acontecer depois dessa partida. E o retrospecto aqui no Newton Santos é favorável para o Flamengo. Nas últimas 7 partidas, nos últimos 7 clássicos, foi o Flamengo quem venceu o Botafogo na casa alvinegra. Para a gente falar um pouquinho de Botafogo, é difícil sempre a gente falar a escalação, principalmente um dia antes, né? Porque o Arthur Jorge costuma definir e contar para os jogadores qual vai ser a escalação só na preleção mesmo. E hoje eles ainda têm um treino. Hoje vai ser o último treino aqui no Newton Santos. Daqui a pouco os jogadores devem estar chegando por aqui, às 5 da tarde vai rolar o treino e aí depois eles vão se concentrar. Mas o que a gente pode ter uma ideia é que ele pode poupar alguns jogadores, mas só do meio para frente. A linha defensiva vai ser muito difícil ele poupar, porque, por exemplo, na lateral direita, com o Damian afastado, só tem o Matheus Ponte. Agora, na zaga, o Lucas Alter está suspenso por conta do 3º cartão amarelo e o Pablo, que está voltando de lesão e poderia ser uma opção, ele não pode jogar por questão contratual, pertence ao Flamengo, então não pode jogar. E na lateral esquerda, o Marçal também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Hugo não vem jogando, então provavelmente o titular vai ser o Cuiabano, que já vem jogando. E aí lá na frente a gente pode ter algumas mudanças, como por exemplo o Tiquinho Soares no time titular. Isso porque ele está mais descansado, ficou 3 jogos fora por conta de dores no joelho, voltou no segundo tempo da partida contra o Palmeiras, no meio da semana, e aí pode aparecer nesse time titular, começar jogando, coisa que ele não faz desde o dia 27 de julho contra o Cruzeiro. Mas é jogo importante para o Botafogo e deve poupar pouquíssimos jogadores. Agora, para a gente falar um pouquinho do Flamengo, o Flamengo tem menos tempo para se preparar, né? Porque o Botafogo jogou na quarta-feira pela Libertadores e o Flamengo jogou na quinta. Então, se reapresentou ontem, os titulares não foram a campo, só fizeram um trabalho regenerativo, então a gente não conseguiu ver como é que vai ser esse time. O Tite vai montar esse time às 4 da tarde de hoje no treinamento. Mas o que a gente sabe é que Pedro e Gabigol com certeza estão fora, porque no jogo contra o Bolívar, na quinta-feira, os dois tiveram uma lesão na coxa. O Pedro, uma lesão na coxa esquerda, vai ficar de 2 a 3 semanas fora, uma lesão um pouquinho mais leve, e o Gabigol na coxa direita, aí uma lesão um pouquinho mais pesada, deve ficar 1 mês fora. Então o ataque do Flamengo deve ser com Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, que volta de suspensão, né? Pegou suspensão no Brasileirão, na Libertadores e agora está de volta, e também com Carlinhos aí, que é uma das únicas opções como centroavante mesmo. E aí lá atrás a gente sabe, né? O Vinha passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia e também no joelho, está fora. Ainda falando do ataque, né, o Everton Cebolinha também está fora de toda a temporada, assim como o Vinha, por conta do rompimento no tendão de Aquiles. Então, alguns desfalques aí. E mais um aí, o Pulgar, ele que está suspenso por conta do 3º cartão amarelo, vai ser mais um desfalque, cheio de lesão já. Esse time vai ter mais um desfalque por suspensão e o Tite deve colocar o Alan. E o Tite também falou na última coletiva, né? A depender do departamento médico, pode ser que poupe um ou outro jogador, mas isso a gente só vai ter um direcionamento depois do treino de hoje, que aí a gente vai saber mesmo como o Tite vai montar esse time para amanhã. Mas é jogo importante que define a liderança do campeonato e o retrospecto aqui no Newton Santos, como eu falei, é mais positivo para o Flamengo. Vamos ver isso na reportagem do Bruno Cortes. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro é no campo do Botafogo, estádio Newton Santos. Vantagem para os donos da casa, que conhecem tão bem o tapetinho, que terão grande maioria de torcedores no domingo também, certo? Na teoria, sim, mas na prática não é o que tem acontecido no histórico recente. Nos últimos 6 clássicos entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, quem saiu feliz do estádio foi o visitante.
3 vitórias para cada lado, sempre com o mandante derrotado. Pois é, né? Um confronto cheio de história que traz muitas expectativas, porque mais uma vez vai ser uma disputa pela liderança do campeonato, né? Então, só pra gente passar a programação, o Flamengo tem treino hoje às 4 da tarde no Ninho do Urubu e depois já se concentra pro jogo. E o Botafogo, às 5 horas, tem treinamento aqui no Newton Santos, já reconhecendo o tapetinho, e aí depois também se concentra. Então, a gente vai ter uma indicação das duas escalações, ver quem é que vai ser poupado, quem é que não vai ser poupado, daqui a pouquinho, né, no final da tarde, e aí sim amanhã a partida é 6h30 com transmissão do Premier. A gente começa 5h30 da tarde, eu vou estar aqui com os torcedores, então vai ser um clima bem legal. Essa é a expectativa, um jogaço, e a gente sabe, né, os dois treinadores estão entendendo da importância desse jogo, apesar de ser entre duelos da Libertadores, que também são importantes, né, porque o Botafogo vai para São Paulo na quarta-feira enfrentar o Palmeiras, e o Flamengo vai para a altitude de La Paz, 3.600 metros acima do mar. Camila, volto com você. Obrigada, Duda, pelas informações, então, aí direto do Newton Santos. Lembrando, como a Duda já falou, tem aquecimento amanhã do Sport TV e depois no Premier, 6h30. Esse clássico, que aí, Conrado, claro que a gente sabe, acho que a Duda destacou isso bem agora no final, a importância do jogo contra o Palmeiras para o Botafogo na quarta-feira, do jogo na altitude para o Flamengo contra o Bolívar na quinta-feira. Mas um clássico, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro amanhã, também tem um peso gigante, né? Escolha muito difícil para os dois treinadores, porque aí não tem que pensar só no que você está preferindo, aí tem que ver caso a caso, né? Será que, Richarlison, como é que tá? Tá com aquela dorzinha ainda? O que você acha? Então, não, Richarlison é melhor segurar, mas Camila, não, eu tô bem. Porque a gente viu o que acabou de acontecer com o Flamengo, por exemplo, Sim. né? O Flamengo teve o Pedro machucou, veio o Gabigol, machucou. O Botafogo vem sofrendo com várias lesões há muito tempo. O Tiquinho está sendo preparado, eu acho que para essa volta da Libertadores, mas, enfim, de repente seria bom ganhar alguns minutos agora. Mas... Tem que escolher, ou dá para falar assim, ó, vou tentar, qualquer coisa eu sinalizo? Eu acho que nesse momento o jogador ele vai tentar. São dois jogaços, né? Não só esse o clássico, mas para o Flamengo contra o Bolívar, para o Botafogo decisão contra o Palmeiras. Se você deixar na mão do jogador, ele vai jogar os dois. Não tenha dúvida disso. Por mais que ele tenha uma dorzinha aqui ou outra, ele vai querer estar nos dois, sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que é a inteligência, né? Eu acho assim, e tudo pode acarretar, tudo pode acontecer. É tão complicado esse momento dos dois times, porque uma derrota de qualquer um dos lados leva uma derrota para o jogo decisivo. Sim. Se não poupar jogadores. Se for com misto ou com o time reserva, foi com o time misto, reserva, perdemos, vai voltar, ok. Mas se for com o que tem de melhor e perder essa partida, estou falando clássico, claro, pode acarretar mentalmente para outra decisão, né? Então, assim, é muito difícil para o treinador, esse planejamento tem que ser muito bem feito. Claro que não é de hoje para amanhã, já deve ter sido planejado há muito tempo atrás, só que é uma decisão. E são duas decisões em pouco espaço de tempo. Não dá para você pestanejar ou planejar. Não, vamos ver o que vai acontecer hoje, depois eu falo com a Camila, com o Conrado, para ver como... Agora, que a altitude é um definidor muito importante para o Flamengo na questão de desgaste, eu não tenho dúvida disso. Não pode, né, derrapar porque não vai dar tempo de voltar a fazer outro tipo de planejamento. E com certeza essas duas equipes já devem ter definido. Mas você falou de planejamento, eu acho que esse é um ponto importante nesse clássico, nesse momento até do calendário. A gente sabe que o calendário não é o ideal, é insalubre, não prevê a saúde dos atletas, mas ele não vai mudar. A gente sabe desde o início do ano que isso pode acontecer. E quando a gente chega nesse cenário, agosto, que é o pior mês para os clubes que estão nas 3 competições, no caso do Botafogo, já não mais na Copa do Brasil, mas veio nessa sequência. Clubes que têm hoje, financeiramente, capacidade de contratar melhor, que é o caso de Botafogo e Flamengo, que John Textor está abrindo o bolso, o Flamengo tem condições financeiras para isso. Aí você vê a situação, por exemplo, do Botafogo defensivamente. Tudo bem que o Damian Soares foi algo totalmente inexplicado, né? Você tinha um titular da posição que resolveu tentar driblar o clube, né? Enganar ali. Teve a situação dele com o Penharol, não pediu licença familiar, mas tinha uma negociação com o Penharol, o Botafogo descobriu, achou melhor Arthur Jorge afastar o Damian. Mas você chega com poucas opções, a ponto de não posso poupar o sistema defensivo, que foi o que a Duda trouxe. Porque você não tem muitas opções ali para o setor, não dá uma sensação de que esse planejamento, de repente, esse zagueiro já deveria ter chegado? Esse zagueiro que o Botafogo está na janela? A gente só não pode esquecer que o Botafogo tentou contratar alguns zagueiros e não conseguiu. Por exemplo, o Lianco, que está no Atlético Mineiro, o Botafogo tentou e
Aí você pode discutir, deveria ter dado mais dinheiro, deveria ter... Mas assim, o Botafogo vem buscando esse zagueiro, mas de fato não contratou. E é algo que assim, eu, pelo menos, sou da opinião, desde o começo do ano. Eu já achava assim, isso porque o Bastos foi um cara que já estava desde o ano passado, mas ano passado não tinha mostrado todo esse futebol. Foi uma aposta e esse ano tá jogando muito. Beleza, tem alguém lá dentro que tinha certeza que o Bastos já ia provar esse ano? Excelente. Mas trouxe o Walter, trouxe o... Nesse momento tem reserva. Eu acho que precisava contratar... Se eu estou no Botafogo, acho que tem que contratar 2 zagueiros. Acho que tem que contratar um para ser titular e mais um para ficar no banco. É que o menino do Flamengo tá voltando, né? Tem o Pablo. Só que ele não joga há muito tempo, sequência, né? Tem sofrido. Sequência muito. Mesmo quando ele estava no Flamengo, ou ele era banco, ou estava machucado. Tem muito tempo que a gente não vê o Pablo atuando como grande zagueiro. Então, enfim, concordo. Precisa de mais zagueiro e eu acho que isso dificulta sim para poupar. Você tem, igual, por exemplo, o Flamengo. Às vezes o Flamengo está com... Léo Ortiz e Davi Luiz no banco. Poupar assim é mole, vou jogar com Davi Luiz e Léo Ortiz. Se eu não tiver facilita o Pulgar, bota o Alan, mas senão o Ortiz joga improvisado como volante. No meio, eu acho até que o Botafogo tem essas opções, né? Hoje, se quiser, ele pode ir de Alan, de tranquilamente. Ponta tem 5. E aí, então, essa questão atrás dificulta para você fazer essas escolhas também. Mas, assim, é jogaço com tudo isso que está envolvido, além da pontuação, além da Libertadores, tem a questão da rivalidade. Perder para Botafogo, perder para Flamengo, isso conta para uma sequência de trabalho. Então é jogaço amanhã para a gente ficar de olho com todos esses ingredientes aí. De a gente entender o que é melhor para o momento, mas também não se desprendendo de que tem um jogo super importante que é diferente. É um jogo de altitude. É um jogo que fisicamente o desgaste é maior. Então você tem que ser inteligente e saber, hoje... Se eu tenho um jogador ali, claro que ele não vai ter a mesma qualidade técnica e tática do De La Cruz, mas que ele pode ali suprir essa necessidade nesse clássico e eu ter o De La Cruz 100% para um jogo decisivo, por que não correr esse risco? Eu acho que então é isso. É o que o Tite sempre vem falando nas coletivas dele. Poupar, eu nunca vou querer poupar nenhum atleta mesmo, mas eu também não quero perder. Claro. E nesse jogo demonstrou que ele não poupou e perdeu 2 de uma vez só, né? Falando de Gabigol e de Pedro. O De La Cruz é um jogador que é importantíssimo para esse jogo de volta. Claro que é importantíssimo para todos os jogos, mas para a altitude ele vai ser importantíssimo, porque é o Flamengo com uma vantagem considerável, mas que vai ser pressionado, vai ter a questão do desgaste físico. Então é saber, o secazinho dele lá deu alto, De La Cruz, dá uma descansadinha, né? Fica aqui com a gente aqui, porque a gente precisa muito mais de você para o jogo da altitude. Então... Tudo isso vai ser conversado, com certeza a parte da fisiologia com o Tite já deve estar conversado e mapeado. E eu tenho certeza, se ele estiver apto, vai para o jogo, porque também é importante. Caminho livre para a volta de Michael ao Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores importantes sobre essa história e fala sobre Ivan Cavaleiro, jogador português com destaque em vários clubes europeus que conversa com Corinthians e Flamengo. Fala o Palmeiras e o Flamengo entraram com propostas interessantes. O Botafogo também já havia feito uma oferta oficial. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Alexandro que disse o seguinte, abre aspas, creio que na semana que vem teremos novidades e algum acerto sobre o seu futuro, fecha aspas. Só em relação ao interesse do Flamengo, Davi Luiz e Felipe Luiz entraram em contato recentemente com o Alexandro para tentar um acordo. Felipe Luiz, que já foi jogador, virou técnico do Sub-17, hoje comanda o Sub-20 do Flamengo. Davi Luiz, que segue atuando como zagueiro do Fla. Hora de falar sobre Michael, que tem um caminho livre para fechar com o Flamengo. Michael anunciou em suas redes sociais a última dança com a camisa do Al Hilal. Esse jogo está marcado para 1h15 da tarde desse sábado, a final da Supercopa da Arábia Saudita. De um lado o time dele, o Al Hilal, do outro o Al Nassr. Ele, depois dessa partida, rescindirá de forma amigável o contrato com o Al Hilal para abrir espaço para novos estrangeiros que estão sendo contratados e alguns que por lá já estão, como o caso do Neymar, que estava contundido, volta de lesão agora no mês de setembro. Por conta disso, o Michael está livre. E o caminho ficou livre para o Flamengo por conta de uma série de circunstâncias. Primeiro que Corinthians, Cruzeiro e Grêmio desistiram de um acordo depois da pedida de 5 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais por mês. O São Paulo, para quem o Michael torce, afirmou que não há necessidade da contratação de um ponta. O Neon SC, time da segunda divisão saudita, que queria formar uma dupla de ataque com o Michael e Romarinho, está desistindo da contratação do atleta.
houve muita demora na resposta do Michael e o Neon acabou se acertando com o Zizou, atacante da seleção do Egito. Ele está passando por exames médicos nesse final de semana para assinar contrato. É a última vaga para estrangeiro permitida para o clube, ou seja, o Flamengo, que nem tinha tanta intenção de contratar o Michael e que mudou de ideia por conta da lesão do Cebolinha, que só volta a jogar em 2025, acabou tendo todas as facilidades por conta da ausência de concorrentes e deve sacramentar o retorno do atacante nos próximos dias. Atleta de 28 anos de idade, que sempre foi titular no Al Nassr, tem enorme carinho do técnico Jorge Jesus, com quem ele trabalha no Al Hilal, e só sairá porque o time saudita pretende utilizar a vaga de estrangeiro dele com nomes de peso, jogadores estrelados. Essa faz parte, essa é a ideia, esse é o projeto dos principais times sauditas para dar visibilidade à competição. Jogador que, para mim, chega na condição de extremamente útil. Boa forma física, enorme capacidade, se livrou de problemas extracampo. Gostaria de saber a sua opinião sobre a chance de Michael voltar ao Fla. Só para completar, Pedro e Gabigol não jogam mais no mês de setembro. Pedro e o Gabigol tiveram lesões musculares no músculo da perna e o Pedro deve voltar em mais ou menos 15 dias. O Gabigol vai precisar de um pouco mais de tempo para se recuperar, talvez um mês fora. Quero fechar o vídeo para falar sobre um português que conversa com Flamengo e Corinthians, Ivan Cavaleiro. 30 anos de idade, foi debatido nos últimos dias pelos dois clubes mais populares do país. Se você não conhece, ele é um ponta português que desde junho está livre do mercado, quando ele deixou o Lille. Revelado na base do Benfica, jogou no Deportivo La Coruña, no Mônaco, Wolverhampton, Fulham, Alanyaspor e Lille, time francês, seu último clube. Passagem na temporada passada de 23 partidas, 1 gol e 2 assistências. Esse nome surge por conta de uma relação que ele tem com o Brasil. O Cavaleiro passa com frequência férias por aqui, conhece tudo do nosso futebol. Extremamente rápido, habilidoso e que tem o sonho de atuar no futebol brasileiro. O fato de estar livre abre portas, facilita qualquer tipo de negociação. Atleta representado pelo Jorge Mendes. Um amigo do Ivan Cavaleiro me contou que Corinthians e Flamengo são as grandes possibilidades, com um detalhe importante. Ele seria útil para o Fla se não houvesse a negociação com o Michael. Como o Michael e o Flamengo avançaram nas contratações, dá para dizer que o Corinthians vai ficar mais ou menos sozinho, livre, nessa disputa pelo atacante. É isso aí, meus queridos e minhas queridas, mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. Pedir para você que chegar até aqui, não deixe de dar o like e se inscrever, ajude aí no nosso crescimento. É do Flamengo. O Flamengo acerta a contratação de Michael, matéria publicada por Natália Coelho, do Coluna do Fla. A janela de transferência fica aberta até o dia 2 de setembro. Após Everton Cebolinha ter rompido o tendão de Aquiles, o Flamengo voltou ao mercado para encontrar um substituto para o camisa 11. Dessa forma, o mais querido acertou a contratação de Michael do Al Hilal. Segundo informações do Gustavo Henrique, dando choque, Flamengo e Michael chegaram a um acordo e com isso o atacante deve ser anunciado na próxima semana. Inclusive, nesse sábado, o Al Hilal, time do atleta, venceu o Al Nassr da Arábia Saudita de Cristiano Ronaldo por 4-1. De virada, estavam perdendo de 1-0. O técnico Jorge Jesus foi lá, fez algumas movimentações e eles viraram o jogo. Dessa forma, Michael se despede do Al Hilal com o título da Supercopa Saudita. Em suma, em uma publicação na última semana, o atacante deu a entender que deixaria o clube saudita ao dizer que este seria sua última dança, o seu último espetáculo, o seu último show. Let's Dance! Galera, muito obrigado por terem nos acompanhado, muito obrigado pela força. Eu volto a qualquer momento com mais informações sobre o Mengão. Saudações!